Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, vai ao blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram @Paulo Roberto Maciel 6 Dê um like, compartilhe, inscreva-se para salvarmos mais almas. Aqui o que eu faço é seguir o que Jesus mandou: ide pelo mundo, evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, eu transmito sempre aqui a palavra de Deus e pesquiso em sites fidedignos para que os presidentes de celebrações da palavra e eucarística tenham um bom subsídio. Neste vídeo, por exemplo, eu tenho aqui a transmissão da liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mesma no mundo inteiro, é uma liturgia universal, você sabia? É a mesma liturgia em todas as igrejas no planeta, na Igreja Católica. Eu tenho aqui a liturgia de 8 de maio de 2024, quarta-feira, sexta semana da Páscoa. Estamos vivendo o tempo pascal até o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. O ano litúrgico é o B, onde se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos, que foi secretário de São Pedro e auxiliar de São Paulo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração, nós temos a missa própria, com o prefácio da Páscoa e o ofício do dia. Vamos à antífona da entrada? Eu vos louvarei, Senhor, entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia! Salmo 17, versículo 50, e o Salmo 21, versículo 23, de onde foi tirada a antífona. Agora a oração da coleta. Rezemos. Coloque suas intenções, agradeça. Peça também, mas agradeça mais do que peça. Coloque pessoas que você estima e que quer rezar por elas. Senhor, como celebramos solenemente o mistério da ressurreição do vosso Filho, concedei que mereçamos também alegrar-nos com todos os santos, quando ele vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15 e 22 até o 34, e o capítulo 18, versículo 1. Vamos a essa leitura então. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível, e partiram. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio,
o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixados tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, bonito discurso de Paulo em Atenas, hein? No Areópago. Agora é o salmo responsorial. Salmo, vejamos, Salmo 148 ou 149. 148 se for da Bíblia Vulgata, tradução do grego para o latim, e 149 se for da tradução da Bíblia de Jerusalém. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Repitamos: da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos. Louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes, e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Repitamos:
da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. É importante nós aclamarmos o Evangelho antes da proclamação. Ok? Vamos aclamar então. O Evangelho de hoje é o de João, capítulo 16, versículos do 12 ao 15. E vamos à aclamação com João 14, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Rogarei ao meu Pai, e Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Olha, o Espírito da verdade continuará a obra de Jesus. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Não obstante o esforço do missionário para adequar a sua pregação à mentalidade dos ouvintes, a decepção, por vezes, se apresenta, como no caso da leitura dos Atos dos Apóstolos no discurso de Paulo em Atenas. O Senhor favoreça nosso processo de conversão e abra nosso coração ao seu Espírito, que nos educa e conduz à plena verdade. Vamos às reflexões do Evangelho agora. Temos aqui então a reflexão do Evangelho de São João. Vamos lá. São João, capítulo 16, versículos do 12 ao 15. Apreensivos e tristes com a notícia da imediata partida de Jesus, os apóstolos não têm cabeça para assimilar as muitas coisas que Jesus ainda tem para lhes comunicar, segundo o livro Dia a Dia com o Evangelho. Jesus, entretanto, lhes assegura que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, os irá esclarecer conforme as circunstâncias e necessidades o que está para acontecer. O Espírito não apresentará coisas estranhas aos ensinamentos de Jesus, apenas transmitirá o que recebe de Jesus e do Pai. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. O Espírito Santo glorificará Jesus, isto é,
demonstrará que tudo que Jesus ensinou e praticou são obras de Deus e que ele, Jesus, superada a humilhação da cruz, está junto do Pai. O Espírito Santo continua o projeto de Jesus na vida da igreja e em nossa vida pessoal. Que bonito, né? Sabermos que o Espírito Santo está conosco, ele está aqui neste momento. Vamos a outra reflexão do livro Palavra e Vida. Aqui, a reflexão é esta. A verdade que o Espírito vai nos manifestar não é a que se insere nos livros e se acumula nas bibliotecas. Se assim fosse, nossa verdade seria medida pelo número de livros de nossas estantes. Na realidade, ela afeta mais o coração do que as teorias. É a autêntica sabedoria de nossa vida que nos conduz entre os meandros para a felicidade que Deus nos quer proporcionar. Essa verdade não necessita de muitos livros, nem de muitos discursos. Aprende-se no silêncio, e existem poucos mestres que a ensinem, poucos que verdadeiramente a tenham aprendido na escola do Espírito. Agora eu tenho uma reflexão de Antônio Carlos Santini, que é liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele diz, na sua liturgia comentada, baseado em João 16, versículos do 12 ao 15, que o Espírito Santo nos conduzirá à verdade plena. É do Espírito Santo que Jesus Cristo está falando quando fala Espírito da verdade. Logo, o Espírito do próprio Jesus, que se apresenta assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Se é o Espírito da verdade, é o Espírito de Jesus, porque Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é o Espírito Santo e o Espírito de Jesus que está conosco. Inclusive tem a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembram-se de Pilatos? Ele fez a Jesus uma pergunta que seria de vital importância para sua história pessoal, mas não esperou pela resposta. Quid est veritas? Quid est veritas? Latim. O que é verdade? João 18, versículo 38. Tal como Pilatos, o que lavou as mãos no sangue de Cristo, muita gente deste século não crê mais em uma verdade absoluta. As pessoas relativizam tudo. Cada um tem a sua verdade, você tem a sua, eu tenho a minha. É assim que pensa o indivíduo secular, mundano. A igreja, porém, insiste na responsabilidade objetiva do indivíduo sobre o aspecto moral de suas escolhas. Não há gesto neutro. Nossas escolhas podem ser boas ou más. E mais, deve haver coerência entre a fé que professamos e a vida que vivemos. Fé e o agir. Na encíclica O Esplendor da Verdade, o Papa João Paulo II, nosso São João Paulo II, anotava: os primeiros cristãos provindos, quer do povo judaico, quer dos gentios, diferenciavam-se dos pagãos não somente pela sua fé e pela liturgia, mas também pelo testemunho da própria conduta moral inspirada na nova lei. De fato, a igreja é ao mesmo tempo comunhão de fé e de vida. A sua norma é a fé que atua pela caridade. Iluminada pelo Espírito Santo, a igreja permanece fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo e por isso mesmo ousa bater de frente
contra as modas e a filosofia de um mundo neopagão que faz do homem matéria-prima e mercadoria de consumo a ponto de adotar como ideal uma cultura de morte onde o aborto legal, o aborto é legal nesse mundo que nós vemos aí. A eutanásia e a contracepção são financiadas por muitos estados, pelo próprio Estado. A eutanásia e a contracepção financiados. Aqueles que pregam a necessidade de a igreja se modernizar, ignoram que ela é portadora de uma verdade revelada por Deus acerca do homem e acerca do próprio Deus. E exatamente por saber que o Deus Criador é Pai e nós somos seus filhos, não meros macacos evoluídos, a igreja continuará lutando a favor da vida, da liberdade e da dignidade do ser humano. Tenho procurado viver no Espírito, invoco o Espírito Santo no início de cada dia, ao começar cada tarefa, conto com a luz divina para educar os filhos, aconselhar os alunos, fazer minhas escolhas pessoais e familiares. Pense nisso, irmãos e irmãs. Conforme o Salmo 104, versículo 30, enviai o vosso Espírito e renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Obrigado. Vamos agora aos santos do dia. 8 de maio é dia de São Vítor. Foi mártir do ano 304, soldado das tropas imperiais de origem mauritana, recusou-se a sacrificar aos deuses pagãos e por isso sofreu vários tormentos, sendo por fim decapitado. E o que quer dizer decapitado? Teve a cabeça cortada. Conforme escrito do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, é um padre da congregação do Santíssimo Redentor, Vítor era africano. Foi batizado ainda criança e quando ficou adulto ingressou no exército do imperador Maximiano. O destacamento de Vítor se estabeleceu em Milão, na Itália. Entretanto, o imperador exigia que todos os soldados, antes de irem para a batalha, oferecessem sacrifícios aos deuses pagãos do império. Os que se recusavam eram condenados à morte. Vítor se recusou, mantendo e reafirmando sua fé em Cristo Jesus. Ele foi levado ao tribunal e interrogado, confessou a fé, apesar de manter fidelidade militar ao imperador. Mesmo assim, foi encarcerado, permanecendo por 6 dias sem comida ou água. Essa cadeia, onde ficou ao lado da porta romana, até hoje é tristemente conhecida como o cárcere de São Vítor. Findo esse prazo, Vítor foi arrastado pelas ruas da cidade. Foi severamente flagelado, mas manteve-se firme. Levado de volta ao cárcere, teve as feridas cobertas por chumbo derretido, mas o soldado africano saiu ileso do pavoroso castigo. Rapidamente, Vítor se recuperou e, na primeira oportunidade, fugiu da cadeia. Acabou descoberto, foi levado a uma floresta próxima e decapitado. Era o dia 8 de maio de 303. No lugar de sua sepultura foi erguida uma igreja. Aliás, há em Milão várias outras igrejas e monumentos erguidos em sua homenagem. Vítor é um dos santos mais venerados e amados pelos habitantes de Milão. É invocado como padroeiro dos prisioneiros e exilados. Santo do dia 8 de maio. Vamos a outro santo de 8 de maio. Santo Acácio é santo de 8 de maio. Foi mártir do século IV, centurião do exército imperial, foi flagelado, torturado e decapitado,
em Constantinopla por ser cristão. Conforme escrito do José Duarte de Barros Filho, do portal A12, Acácio viveu no século V, sendo bispo e confessor em Amida, cidade localizada na margem esquerda do rio Tigre, na Mesopotâmia, atual Diyarbakir, na Turquia. Teodósio II era o imperador romano no Oriente, em Constantinopla, que enviou em 419, enviou Acácio em 419 como embaixador em Geartacharu, no Assuristão, pertencente ao reino persa, para convocar um concílio junto às igrejas da região que haviam abraçado a heresia nestoriana, negadora da divindade de Jesus. Estando Acácio na Pérsia, em 422, começou a guerra entre Teodósio e os persas. O exército romano fez 7.000 prisioneiros em algumas províncias para além do rio Tigre, que ficaram em situação miserável e deixados para morrer de fome. Acácio, sabendo disto, vendeu cálices, patenas e todos os objetos de ouro que pôde reunir, desejando obter dinheiro suficiente para dar de comer aos prisioneiros persas e pagar o preço de seu resgate. Esse gesto de grande caridade converteu muitos dos cativos ao cristianismo, que, após o batismo, voltaram à Pérsia. O rei persa, então, parou a perseguição aos cristãos, e em 422, Acácio, em nova missão diplomática, conseguiu a paz. Faleceu por volta de 425, após contribuir para a superação de um cisma e para a unidade da igreja na Pérsia. Santo do dia 8 de maio, Santo Arsênio. Arsênio foi eremita do século IV ou V. Recolheu-se como solitário no Monte Setim, no Egito. Ali, Arsênio praticou todas as virtudes. Santo do dia 8 de maio, São Bonifácio IV, foi papa. Faleceu em 615, monge beneditino. Bonifácio foi elevado ao sólio pontifício. Transformou o edifício do Panteão numa igreja em honra à Virgem Santa Maria e todos os mártires. Santo do dia 8 de maio é São Bento II. Foi papa e faleceu em 685, sucessor do Papa Leão II. Bento II foi insigne pelo seu amor à pobreza, pela sua humildade, afabilidade, paciência e liberalidade nas esmolas. Santo do dia 8 de maio, São Viro, missionário do ano 700, juntamente com os companheiros Plexelmo e Ogero. Viro desenvolveu, segundo a tradição, um grande trabalho apostólico para evangelizar a região de Helmond, na Holanda. Santo do dia 8 de maio, Beato Ângelo de Massacio. Foi presbítero, que é o sinônimo de padre, de sacerdote. Ângelo de Massacio. Foi mártir também, do ano 1458. Prior do mosteiro camaldulense de Santa Maria della Serra, Itália. Ângelo foi o intrépido defensor da observância do Dia do Senhor. Santa do dia 8 de maio, Beata Maria Catarina de Santo Agostinho. Maria Catarina foi virgem e faleceu em 1668. Foi uma religiosa da Congregação das Irmãs Hospitaleiras da Misericórdia em Quebec, no Canadá. Maria Catarina de Santo Agostinho dedicou-se ao cuidado dos doentes, dando-lhes conforto e esperança. Santa do dia 8 de maio é Beata Ulrica Nisch, virgem, faleceu em 1913. Ulrica Nisch
Foi religiosa das Irmãs da Caridade da Santa Cruz, na Alemanha. Dedicou-se com heróica abnegação aos trabalhos mais humildes. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, e o meu Deus é Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa o Deus do impossível, Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, da editora Cleofas, do município de Lorena, São Paulo, diz em seu canal no YouTube que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso divino Pai Eterno, é o nosso papaizinho do céu, como diz Jesus, Abba. Ou como diz São Paulo, é o Pai das misericórdias. Então a melhor resposta ele nos dará, seja um sim, um não ou uma expectativa. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Quem crer em Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito que morreu na cruz por nós, humanou-se e morreu na cruz por nós. Depois ressuscitou, ascendeu ao céu e está à direita de Deus Pai, como nosso sumo sacerdote eterno. Quem crer nele como Deus, quem se batizar, quem for batizado e quem se arrepender dos pecados, viverá por todos os séculos dos séculos na sua presença, em comunhão com ele, com Deus. E com a presença de todos os anjos de Deus, todos os salvos, todos os santos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6 /.